Seja bem-vindo, aprendiz. Como estamos aí nessa segunda-feira especial hoje? E mais uma vez eu aqui no carro fazendo aí a compressão do tempo, como diz o Pablo, né? Ou seja, otimizando o meu dia, otimizando as minhas atividades. E obviamente eu estando dirigindo aqui, não vou estar focado direto na tela, mas vou estar aí dando total atenção para vocês, para conseguir transbordar cada vez mais a minha evolução, as ideias e aprendizados que eu venho assimilando aí a cada dia, porque na verdade a fonte é infinita, né? E se você estiver conectado com a fonte ou conectado com aqueles que estão transbordando da fonte, que na verdade o nosso processo é muito assim, né? Você vai estar o tempo todo evoluindo, você vai estar o tempo todo absorvendo informações, e aí a questão de você prosperar é justamente você seguir o método, né? Então, você buscar sabedoria, treinar, colocar em prática e estar sempre conectado a mentores, pessoas que já chegaram onde você chegou e estão te dando as dicas e te indicando os caminhos que trazem melhor resultado, que tem melhor custo-benefício. Então vale muito a pena, quando você está disposto a entrar nesse processo, buscar sempre as pessoas aí que já chegaram onde você chegou, e mais importante, que essas pessoas elas estejam dispostas a transbordar. E se quem está lá na frente entendeu a regra do jogo, com certeza o crescimento dela vai estar vinculado a esse processo de transbordo, né? Às vezes alguma pessoa que você está seguindo por conta de um resultado específico que ela teve, e ela é fechada, ela não transborda de forma alguma, você vai ver que no aspecto geral a vida dessa pessoa vai estar travada. Então isso também tem que servir de exemplo para a gente, para entender qual é a atitude que realmente leva a gente a crescer. E aí eu queria comentar com vocês a respeito do que eu peguei hoje lá no 459. Então, se você já está seguindo algumas das minhas dicas aí, e eu acho que a principal delas é: sempre procure estar o mais próximo possível da fonte. Você tem essa conexão. Então, voltando, né, ao que é a nossa identidade. Eu, assim como você, todos nós somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. E o fato da gente não conhecer isso, o fato da gente não reconhecer que nós somos exatamente isso, às vezes não, eu vou dizer que é o que faz com que a gente não consiga usufruir dessa conexão. E isso é o mais importante, tá ligado na fonte. Ou se a gente ainda não tem essa capacidade e tá, como se diz, ensaiando isso, é você buscar as pessoas que já chegaram até lá ou que estão usufruindo disso e modelar elas, seguir as dicas, né, e os conselhos delas, porque com certeza isso vai te levar um passo adiante. E aí vem a história: como você sabe que você está no caminho certo? Como que você faz para acelerar esse processo? E muitas vezes, você que está me ouvindo aí, está numa condição que não está satisfatória. Acho que muito provavelmente todo mundo que está me ouvindo, se você conectou com essa ideia, né, com esse propósito que eu estou fazendo aqui, é porque você está buscando alguma coisa que talvez eu já tenha encontrado e está fazendo sentido isso que eu estou te falando. E aí, né, eu repito porque faz parte do processo. Se você acha que esse vídeo ou a minha forma de comunicar uma ideia, ou as ideias que eu estou passando faz sentido e pode ajudar mais alguém,
passe essa mensagem adiante, entendeu? Coloque ela em contato com essa energia, com esse grupo, com esse propósito, que com certeza, quando a gente forma uma egrégora, isso tem muito mais valor e vai trazer muito mais resultados para todo mundo. Então, o que eu queria te colocar hoje, aprendiz, é exatamente a percepção e a reflexão que eu tive em relação a uma ideia que eu peguei hoje lá no 459. E que ideia foi essa? A questão é a seguinte: existe uma parábola que a gente coloca, né? Ou a gente coloca não, mas que eu já vi. Se você busca o conhecimento e a sabedoria, você já escutou também. E eu vou misturar as coisas aqui porque eu acho que a realidade é muito mais do que a gente pode perceber. E esse é um grande segredo da vida, né? Já comentei antes também. Quando a gente encarnou, vou colocar dessa forma mais direta, e assumiu essa missão aqui, né? Quando a gente recebeu a oportunidade de vir viver essa experiência aqui na Terra, a gente assinou um contrato que tem uma série de regras. E aí, entre elas, obviamente, a regra do esquecimento e você viver através de um avatar, que é o nosso corpo físico, e esse avatar, ele está limitado a uma série de condições que tem a ver com vamos dizer assim, o processo, né? O processo de estar encarnado, o processo material. Então, assim como um computador não consegue viver a experiência de se alimentar, né? De buscar a sua energia no, vamos dizer assim, quebrando um alimento ali e vivendo aquela história de degustar as coisas, é uma experiência que está muito aquém do que um computador é capaz. Quando a gente encarna, quando a gente vem viver essa vida no campo material, através de um avatar, esse avatar, ele tem tantas limitações que é impossível para ele ter uma noção minimamente razoável da verdade e da realidade do mundo, né? A realidade que Deus criou, a realidade que teu pai tem acesso, vamos dizer assim. Então, faz parte dessa experiência nós vivermos através de experiências, vamos dizer assim, e sensações, eu acho que é a palavra certa. Então, você só consegue ter uma noção da realidade através daquilo que o teu corpo consegue perceber. Então, se você é daltônico, por exemplo, a tua percepção de realidade ela vai ser alterada ou vai ser diferente em relação a uma pessoa que não é. Se você tem alguma deficiência em um dos sentidos, por exemplo, você é cego, você é surdo, entendeu? Ou qualquer coisa que afete essa percepção, quem já teve um problema de queimadura ou perdeu algum nervo, vamos dizer assim, que prejudica o seu tato, a tua percepção em relação à textura das coisas é diferente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque na realidade, tudo o que você conseguir viver nessa vida através das suas experiências é infinitamente pequeno perto do que o mundo realmente é. Porém, cada experiência que você vive te torna uma pessoa mais completa, em algum sentido, tá? E aí eu vou voltar aonde eu comentei que eu queria dizer a respeito de uma parábola, né? Então, voltando ali nas parábolas orientais, você tem aquela história de um discípulo que chega para o mestre e conta a seguinte história. Então, ele está lá no templo, diante do mestre, num ritual do chá, né? Para quem já ouviu falar, sabe mais ou menos como isso funciona. Então, eles estão ali vivendo aquele ritual e durante o ritual, o discípulo vira para o mestre e fala para ele: mas mestre, me ajude a crescer em conhecimento, me ajude a aumentar, né,
as minhas capacidades e tudo. E eu preciso de sabedoria, né? Então me passe sabedoria. E diante dessa solicitação do discípulo, o mestre que vinha servindo o chá, ele olha para o discípulo e continua servindo a xícara de chá, à medida que essa xícara ela vai enchendo, e o mestre continua despejando o chá, e a xícara começa, estando cheia, ela começa a transbordar e molhar tudo que está em volta. Aí o discípulo chama a atenção do mestre, fala: mas mestre, a xícara já está cheia. Mestre, pode parar, a xícara já encheu. Mestre, pare, por favor. E aí, diante disso, o mestre responde ao discípulo: como eu posso colocar novos conhecimentos, como eu posso colocar uma sabedoria, mais sabedoria, né, diante de uma situação aonde o recipiente já está cheio? Então, o que isso quer dizer? Como nós temos um veículo que ele tem limitações, assim como um computador que tem um HD, né, que está limitado a capacidade física ali daquele dispositivo, né, daquele hardware, você não consegue absorver do ponto de vista físico tudo o que você gostaria, porque o teu cérebro é limitado, a sua capacidade é limitada. Então, diante disso, né, dessa parábola oriental, o que o mestre quis dizer é o seguinte: é preciso você tirar as coisas que não te servem para poder colocar um novo conhecimento. É preciso que você faça uma limpeza na sua mente, nas suas ideias, nos seus conceitos, para poder assumir ou absorver um novo conhecimento. E aí a gente vai para uma outra história. Então eu queria que você ficasse, né? Fica com essa ideia aí de que você, se quiser aprender novas coisas, você tem que desaprender, você tem que desconstruir coisas que não estão te levando para onde você quer, tá? Então fica com essa ideia. Aí, hoje, lá no 459, quem assistiu, viu que o Thiago fez uma analogia também com essa história de transbordo e xícara, né? Que ele mostrava o seguinte, falou: ó, você é uma xícara vazia e à medida que você vai absorvendo conhecimento, você enche. E da onde vem esse conhecimento, né? Da onde está vindo? E qual é essa fonte? Essa fonte é a fonte limitada de sabedoria, de amor. Essa fonte é Deus, ponto, né? E aí, o que acontece? Se você começa a absorver dessa fonte, a tua xícara vai ficando cheia, até um certo ponto, aonde você percebe que está no limite ali, e você vai lá e fecha essa torneira. Por quê? Porque se você não entender qual é o propósito da vida e o que vai te trazer mais evolução, que é o transbordo, quando você estiver cheio, dentro do limite que você acha que tem, o que vai acontecer? Você para de absorver, você fecha a torneirinha e essa fonte para de jorrar, mas não porque ela tem um limite, é você que não suporta mais, você que está se colocando esse limite. Então essa é a segunda parte da ideia aí, dessas parábolas que envolvem xícara e os líquidos aí, né? Que ele usou água, o mestre oriental usou o chá. Então eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. E aí, aprendiz, eu queria que você tivesse de mente aberta, tá? Por quê? Porque agora eu vou colocar o que eu entendi, qual foi a minha experiência e como que eu venho usando essas histórias para fazer um crescimento, para ter um crescimento na minha própria vida. E talvez isso sirva de exemplo para você, talvez você se identifique e isso te provoque uma explosão de dentro para fora, sabe? Aquele BUM!
que eu costumo dizer. E esse boom, essa explosão, ela vai fazer com que você jogue longe os conceitos que não te servem e quem sabe você tenha mais espaço para absorver essas ideias. Então vamos lá. O que eu quero dizer com relação a essa história das xícaras é o seguinte: quando você nasce através, quando você encarna e assume o controle desse avatar, esse avatar ele é uma máquina que ela está em construção, e está em desenvolvimento. E à medida que você vai vivendo experiências através dos seus pais, através dos seus amigos de escola, através de cada uma das sensações que você vai presenciando ali no teu início de vida, esse avatar ele vai assumindo novos drives, vamos dizer assim. Ele vai criando rotinas para lidar com essas experiências. E com isso você vai tendo um nível de crescimento e desenvolvimento. O problema é que como você ainda é inconsciente, você está vivendo nas trevas, entenda trevas, o acesso ao conhecimento, então você não tem o conhecimento e uma percepção da realidade, do que você é e da sua identidade, você começa a assumir as verdades de outras pessoas. E aí eu já falei sobre isso em outros vídeos. Você começa a viver uma vida pautada em crenças que você adquiriu por conta de não ter a capacidade de fazer perguntas. Mas isso aqui é assim mesmo? Será que isso é verdade? Se eu fizer de uma outra forma, o resultado não pode ser diferente? Então, assim, esse tipo de pergunta, será que você hoje, eu não sei que idade você tem, será que você hoje já entendeu que é preciso você fazer perguntas, esse tipo de pergunta, para conseguir ter informações e criar as suas próprias crenças e tirar as suas próprias conclusões? E eu falo isso assim com o coração aberto, porque eu tô com 49 anos completos, ou seja, eu estou vivendo o meu 50º ano de vida, Então eu estou vivendo os meus 50 anos agora, e só agora eu estou entendendo essa questão. Ou seja, só agora com 50 anos eu estou entendendo que em diversos aspectos eu vivi como um bebê, em outros aspectos eu vivi como um moleque, um adolescente, e somente hoje eu estou entendendo que é preciso assumir uma postura de homem ou de mulher, se for o seu caso, mas assim, assumir uma postura adulta. E um adulto faz perguntas. E um adulto, ele tem a missão, ele tem a obrigação de questionar todas as verdades que são empurradas para ele. Por quê? Porque essa é a única forma de você entender qual é a sua identidade e assumir o governo da sua vida. Por quê? Porque antes de governar sobre qualquer coisa, você tem que governar sobre si mesmo. E aí a gente volta naquela questão que também falei num vídeo anterior, que você só consegue entregar aquilo que você tem. Você não consegue dar amor se você não ama a si mesmo. Você não consegue ter compaixão se você não se compadece da sua própria situação. Você não consegue governar nada se você não governa a si mesmo. Então, aprendiz, olha o nível que a gente está. Olha no espelho e se pergunta: quem é você aí dentro que eu não te reconheço? E aí pergunta: por que você não está governando? Da onde você tirou essa ideia? Por que você tem essas crenças? Então, assim, esse é o mínimo que você pode fazer para começar, a sua caminhada em direção a uma posição de governo. Começa fazendo perguntas. E agora, você fala: pô, Martinatti, você viaja na paçoca, né? Cadê a história da xícara? E agora eu volto na história da xícara. Então,
como eu expliquei, você nasce e você começa a preencher essa xícara, desligando o alarme, você começa a preencher essa xícara de conhecimentos e experiências que os outros vivem e você está ali absorvendo. Em um determinado ponto da sua vida, você começa a viver as suas próprias experiências. Porém, como você está pautado pela crença dos outros, essas experiências, elas necessariamente não estão refletindo aquilo que você deveria estar vivendo. Elas estão longe do seu propósito. E com isso, você simplesmente vai criar uma resistência na sua vida, porque as sincronicidades que deveriam acontecer, e é como, eu já citei uma ideia assim também, é como se você vivesse um papel, né, dentro de um grande teatro da vida aqui. E aí, quando você não está cumprindo esse papel, as coisas ao redor elas não acontecem. É como se você estivesse tentando pegar um rio e jogar ele por cima de uma montanha. E aí a montanha ela fica cada vez mais íngreme e te joga de volta, entendeu? Esses problemas, essas dificuldades que você enfrenta, nada mais são, né? O Bruno Gimenez gosta de falar assim, né? Que são flechas dos anjos, que fazem o quê? Elas te incomodam, te machucam para botar você na direção certa. E toda vez que você acha que deve insistir e, como a gente gosta de dizer, continuar dando murro em ponta de faca, você vai se machucar. Por quê? Porque é o mundo te dizendo que o caminho não é esse. E aí é preciso desenvolver sabedoria, percepção, sensibilidade para entender quando uma dificuldade é um aprendizado que você está desenvolvendo e quando um problema, uma situação, ela é um sinal para te mandar no caminho certo. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com a gente quando a gente estava indo lá para o evento ao vivo dia 14. Para quem conhece São Paulo, eu saí de São Bernardo, eu vou pegar a Avenida do Estado e tenho que passar lá em frente ao Brás. A gente está no final do ano, aquilo ali tá uma loucura, mas assim, tá pegando fogo de gente, né? E é um trânsito absurdo. E aí, eu saí de São Bernardo, tinha lá 1h10, 1h15 para fazer 20 e poucos quilômetros, que é um tempo absurdo, mas enfim. Eu andava e cheguei em São Paulo e o tempo parece que não diminuía. E aí quando eu tava chegando ali no Parque Dom Pedro, em vez de seguir o GPS, né, e fazer o caminho que tava dizendo que ainda faltava quase meia hora para chegar, eu falei, cara, eu vou por um caminho diferente. Porém, uma coisa ficou me incomodando ali, que foi o quê? Eu queria chegar cedo, eu saí com a Fabi 3h10 de casa, eu queria estar lá 4 horas, né? Então já sabia que ia atrasar um pouquinho do que eu queria, mas eu falei, não, deixa eu ganhar tempo onde dá aqui. E aí tomei uma fechada, e aí cheguei e tinha um caminhão manobrando quando eu tava no bairro ali ainda. Na hora me caiu a ficha, falou, cara, não adianta ter pressa. Entenda o que é a percepção, né, e a sensibilidade. Então pra mim veio, não adianta ter pressa. E eu fiquei com isso na cabeça. Quando chegou ali perto do Brás, eu falei, meu, isso aqui vai enrolar, subiu ainda o trânsito. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar aqui, vou cair aqui no final da Radial. Tô falando para quem conhece São Paulo, tá? Ou seja, eu ia fazer um caminho diferente, vim pela paralela, que é a 23 de maio ali, né? E aí pegar a Marginal e já sair lá no ginásio da Portuguesa. O GPS nem indicava esse caminho, assim, como opção. Mas na minha cabeça eu falei, do jeito que tá aqui, qualquer coisa vai ser melhor. Bom, resumo da história. A vida me dizendo, não precisa ter pressa, cara, tá tudo certo, né? Quando eu tentei apressar a situação. E aí quando eu caí pra lá achando que eu ia ganhar tempo, eu simplesmente atrasei 25 minutos a mais. Porque tava muito pior o trânsito. Então, eu tô te dando esse exemplo para você ficar de olho nas pequenas coisas da sua vida, tá? Que são elas que vão te colocar no caminho certo. E aí, pra gente ir pros finalmente, o negócio é o seguinte: você então é uma xícara vazia que vem absorvendo um monte de coisa através das experiências dos outros, criando crenças, bloqueios e situações que te colocaram hoje no lugar que você tá. O que acontece? Quando você vai crescer, você vai ter que adquirir novas experiências.
E aí eu quero juntar lá a história do transbordo. Você não precisa encher a tua xícara, como dizia o Thiago, né? Isso é uma percepção minha, a minha interpretação, para transbordar. Eu tenho uma notícia bem ruim para você, aprendiz. Aí você fala, como assim, Martinati? Você já está transbordando. E a tua vida é resultado da qualidade das coisas que você transborda. Por quê? Você não é mais um bebê que está recebendo informação. Tá? Se você está vendo esse vídeo, e mesmo que você seja bem mais novo, você já está transbordando, você já está colocando a tua opinião a respeito das coisas. O problema é que a qualidade dessa informação que você está transbordando está te colocando onde você está. Então nós já somos xícaras cheias, transbordantes. Aí vem a história. Se você perceber isso, e assim como você está fazendo aqui hoje, pegando essa informação, você começar a jogar água limpa nessa xícara que está cheia de esgoto, para não dizer outra coisa, à medida que você vai colocando mais água limpa e deixando a fonte do esgoto de lado, você começa a limpar essa xícara, porque você vai continuar transbordando o esgoto, mas o tempo vai passando e você começa a transbordar um pouco de água limpa. E se você fizer isso com metodologia, com persistência, em algum momento você vai estar transbordando somente água limpa. E os teus resultados vão ser exatamente a indicação de que você está no caminho certo, né? A mudança dos seus resultados, porque resultados você já tem, bom ou ruim, os resultados eles vêm, por quê? Porque você já é um transbordante. Então, o que eu queria dizer para você, aprendiz, tenha noção, faça uma autoanálise e perceba, olhando ao seu redor os resultados que você tem, que tipo de transbordo que você está fazendo. E aí, se você está por aqui, né, eu te digo, enquanto eu estiver te munindo de informações importantes no bom sentido, fica comigo. Quer ir mais rápido? Vai mais perto da fonte, busca pessoas que estão mais desenvolvidas. E eu vou começar a falar de prosperidade, de resultados, porque os resultados estão começando a vir. Você está me vendo gravando no carro hoje, porque eu estou indo para Alphaville, lá na plataforma internacional do Pablo, porque eu tive um ímpeto de pagar por um ingresso, de ir num evento. Esse evento, ele me gerou um acesso, porque eu falei com as pessoas que já são da equipe dele, eu já estou em contato para projetos que a gente tem lá dentro, e quem foi lá, eles distribuíram um QR Code e nem disseram o que era, só estava lá, para homens de honra, alguma coisa assim. Você acessava o QR Code e caía num grupo de WhatsApp, e quem entrou nesse grupo recebeu um convite para passar o dia hoje na plataforma, tendo uma imersão em network, negócios e desenvolvimento pessoal, de graça. Tá entendendo? Tô arrepiado, olha aqui, ó. Ou seja, não tem como, quando você muda a sua atitude, quando você busca acessos, esses acessos te levam a novas experiências. Essas experiências, elas vão mudar a sua frequência, e a mudança de frequência te traz novos resultados. E aí, vou voltar na história da xícara, que é a seguinte: você transborda esgoto, os teus resultados estão aí para demonstrar isso. Quando você começar a jogar água limpa nesse esgoto, você vai continuar transbordando esgoto. Então, demora um tempo, de acordo com a velocidade que você está fazendo isso, para você limpar. Ou seja, os teus resultados ruins, eles vão continuar acontecendo, porque eles são frutos de uma semeadura que você fez lá atrás. E essa semente que você está plantando hoje, ela tem o tempo para ela crescer e começar a frutificar. Então, a única forma de você seguir e não desanimar é presta atenção nos micro resultados. Tá? Sinto muito, hoje vai passar de meia hora. Presta atenção nos micro resultados. Comemora cada resultado, por menor que ele seja.
como se fosse uma vitória de Copa do Mundo, se você gosta de futebol, como se fosse uma medalha de ouro olímpica, como se fosse uma grande conquista, porque ela é. Porque ela é um passo na direção de algo maior. Se você já brincou com Lego, não tem como você construir a maior dos brinquedos ali, né? Tem um amigo que ama Lego, né? O Ralph. Cara, ele tem um Lego de 5.000 peças, se eu não me engano. É o Coliseu. Não tem como você construir o Coliseu se você não pegar peça por peça e encaixar no lugar certo. E se você achou o lugar certo, comemora. Por quê? Porque é o teu Coliseu ficando cada vez mais próximo. E quando você conseguir construir o teu Coliseu, não para aí. Não tenha uma meta. A tua meta é continuar crescendo. Aí você vai lá e fala, agora eu vou construir o Monte Olimpo. Agora eu quero construir o mundo. Eu quero construir o sol. O céu é o limite. Então não permita que a tua cabecinha limitada coloque metas e você se sabote por colocar um limite no teu crescimento. Só que eu sei que você tá bem longe disso, porque você tá aqui comigo, entendeu? Então o que eu queria te dizer é o seguinte: tamo junto. E o que eu puder te ajudar e transbordar, eu vou estar aqui com vocês todo dia, né? Esse é o meu desafio e já tá valendo a pena, porque eu já tô começando a colher os resultados. Então, se a tua vida tá menor que a minha, eu tô acelerando para crescer, me tenha como exemplo onde as coisas estão funcionando. Busque outros exemplos mais longe, modele, mas antes de tudo, viva experiências para você ter os resultados. É isso, aprendiz. Tô sendo contaminado pelo Pablo, né? Não tô conseguindo parar de falar, porque isso desperta, assim, um prazer. São os hormônios, né? Isso tem uma dopamina que cai no sangue quando você percebe quão importante é e o quão prazeroso é você poder dividir coisas boas com os outros. Assume um compromisso comigo. Leva essa informação para mais alguém que você sabe que você precisa. Se você está vendo isso no YouTube, se inscreve no canal aí. Vamos fazer esse movimento crescer, porque eu vou trazer muita coisa ainda para vocês. Essa é a minha missão de vida também. Tamo junto, aprendiz. Fui. Deixa eu continuar aqui que ainda tem uns quilômetros de marginal. Valeu!